Olá, eu sou Jarles Pereira, missionária da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, inteiro. Dirigindo-se a Paulo, disse Agripa: Tens permissão de falar em teu favor. Então, estendendo a mão, começou Paulo a sua defesa. Considero-me feliz, ó rei Agripa, por poder hoje, diante de ti, defender-me de todas as coisas de que pelos judeus sou acusado. Tanto mais porque estás ao corrente de todos os costumes e controvérsias dos judeus. Razão também pela qual te peço que me escutes com paciência. O que foi o meu modo de viver desde a mocidade, como transcorreu desde o início, no meio do meu povo e em Jerusalém, sabem-no todos os judeus. Eles me conhecem de longa data e podem atestar, se quiserem, que tenho vivido segundo a seita mais severa de nossa religião como fariseu. E agora estou sendo aqui julgado por causa da esperança na promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual esperam chegar às nossas 12 tribos, que servem a Deus noite e dia com todo ardor. Por causa dessa esperança, ó rei, é que pelos judeus sou acusado. Entretanto, por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Quanto a mim, parecia-me necessário fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareu. Foi o que fiz em Jerusalém. A muitos dentre os santos eu mesmo encarcerei nas prisões. Recebia a autorização dos chefes dos sacerdotes e, quando eram mortos, eu contribuía com o meu voto. Muitas vezes, percorrendo todas as sinagogas por meio de torturas, quis forçá-los a blasfemar e, no excesso do meu furor, cheguei a persegui-los até em cidades estrangeiras. Com este intuito, encaminhei-me a Damasco, com a autoridade e a permissão dos chefes dos sacerdotes. No caminho, pelo meio-dia, eu vi, ó rei, vinda do céu, a mais brilhante que o sol, uma luz que circundou a mim e aos que me acompanhavam. Caímos todos por terra e ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saul, Saul, por que me persegues? É duro para ti recalcitrar contra o aguilhão. Perguntei: Quem é, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e fica firme de pé, pois este é o motivo por que te apareci, para constituir-te servo e testemunha da visão na qual me viste e daquelas nas quais ainda te aparecerei. Eu te livrarei do povo e das nações gentias, as quais te envio, para lhes abrires os olhos e assim se converterem das trevas à luz
e da autoridade de Satanás para Deus. De tal modo receberão pela fé em mim a remissão dos pecados e a herança entre os santificados. Quanto a mim, rei Agripa, não me mostrei rebelde à visão celeste. Ao contrário, primeiro aos habitantes de Damasco e aos de Jerusalém e em toda a região da Judéia, e depois aos gentios, anunciei o arrependimento e a conversão a Deus, com a prática de obras dignas desse arrependimento. É por causa disso que os judeus, tendo-se apoderado de mim no templo, tentam matar-me. Tendo alcançado, porém, o auxílio que vem de Deus, até o presente dia, continuo a dar o meu testemunho diante de pequenos e de grandes, nada mais dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram, que havia de acontecer, que o Cristo deveria sofrer e que, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, anunciaria a luz ao povo e aos pagãos. Dizendo essas coisas, em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo? Teu enorme saber te levou à loucura. Paulo, porém, retrucou: Não estou louco, excelentíssimo Festo, mas são palavras de verdade e de bom senso que profiro. Pois dessas coisas tem conhecimento o rei, ao qual me dirijo com toda a audácia, persuadido de que nada disto lhe é estranho. Aliás, não foi num recanto remoto que isto aconteceu. Crês nos profetas, rei Agripa? Eu sei que tu crês. Agripa então retorquiu a Paulo: Ainda um pouco, e por teus raciocínios fazes de mim um cristão. E Paulo: Eu pediria a Deus que, por pouco ou por muito, não só tu, mas todos os que escutam hoje, vos tornasseis tais como eu sou, com exceção dessas correntes. Levantou-se o rei, assim como o governador, Berenice e os que estavam sentados com eles, e ao se retirarem, falavam entre si: Um homem como este nada pode ter feito que mereça a morte ou a prisão. E Agripa concluiu dizendo a Festo: Este homem bem poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Palavra do Senhor, graças a Deus. Um capítulo inteiro, sempre mais longo, mas importante aqui já focarmos naquilo que Paulo fala, porque a gente já entendeu o contexto. O contexto é de pessoas que não estão preparados ou estão preocupados com exatamente o que Paulo tem a dizer, exceto aqui o que é revelado a respeito do rei, que já tinha algum conhecimento dos profetas. E Paulo até diz assim: você crê, não crê? Né? Puxando ali uma raizinha de fé neles. Mas a sua preocupação, ela não está no Evangelho. Mas Paulo, sim. Paulo faz o quê com a sua defesa? Paulo não sai acusando os judeus de nada. Paulo só diz: olha, eles me conhecem. Eles sabem tudo que eu fiz. Eles conhecem o meu passado, mas eu vou dizer para vocês, eu fazia isso, eu perseguia. Eu ia em encalço, eu fui atrás dos discípulos de Jesus, eu queria acabar com o nome de Jesus, só que um dia ele apareceu para mim. E eu fiquei surpreso, eu perguntei: quem era? Que luz é essa? Que voz é essa? Ele disse: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E me deu essa ordem. E aqui é importante que a gente anote já o princípio eterno, versículo 15, e a ordem no versículo 16. Que também é uma promessa, tá bom? Do 16 até o versículo 18. Então é importante. Vamos lá. Princípio eterno, versículo 15. Quem és tu, Senhor? E eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, isso aqui não muda.
E por que anotar sempre isso aqui, já que Paulo só está contando o fato? Porque é uma verdade importante que une Jesus à igreja. Paulo perseguia os cristãos, os adeptos do caminho. Mas esses adeptos do caminho eram Jesus, que se sentiu perseguido. Por que me persegues, Paulo? Então, isso é muito importante para entendermos a realidade da igreja. E também aquilo que Jesus já dá de ordem para Paulo, né? Levanta-te, fica firme de pé, pois este é o motivo que te apareci, para te constituir servo e testemunha desta visão e das outras. Veja que há um detalhe a mais que não é relatado anteriormente por Lucas, né? E ele vai colocando aqui aos poucos um e outro detalhe a mais a respeito de Ananias, que aqui agora foi omitido, que vai lá e reza por Paulo, né? Aqui, no entanto, Paulo fala que a luz jogou todos por terra, não só ele, mas também aqueles que o acompanhavam. Enfim, são relatos que vão se completando. O mais importante, contudo, é o princípio eterno e a ordem que Paulo recebe dali para frente. E ele vai de encontro a essa ordem. Mas também tem promessa, porque Jesus fala que ele vai ser constituído e ainda aparecerá mais vezes. E promete livrá-lo, né? E enviá-lo às nações, versículo 17 e 18, para abrir-lhe os olhos e assim se convertereis das trevas à luz, da autoridade de Satanás para Deus, para receber pela fé a remissão dos pecados, a herança entre os santificados. Veja, a mesma herança para todos. Paulo resume aqui toda a sua missão. Olha, depois que Jesus apareceu para mim, acabou, mudou minha vida. E é isso aqui que eu vim fazer. E é isso que eu tenho feito. Dali para frente, ele conta para o rei que ele continua obedecendo a isso. E ele termina dizendo que o que ele faz é pregar que Jesus ressuscitou dos mortos, porque isso está previsto nos profetas. E aí, o motivo, né? O cristão é um louco? É um louco para os pagãos, que Festo abre a boca para dizer: você está louco, você é maluco, você é muito inteligente, por isso você ficou louco. Mas Paulo diz: não estou louco, excelentíssimo Festo. Essas palavras são palavras de verdade e de bom senso. E aí ele aproveita e vai tentando convencer o rei e todo mundo que está lá. Eu sei que o rei conhece essas coisas, ele conhece os profetas, ele já leu alguma coisa sobre isso. Não é, rei? Olha, que ousadia de Paulo. Mas o rei escapa pelas beiradas e assim todos os que estão com ele. Por quê? Porque seu interesse maior não está nisso. O que o rei tem é apenas curiosidade. Infelizmente, Paulo diz: olha, como eu queria que você e todos os que estão aqui se convertessem. Por muito ou por pouco. Paulo está disposto, né? Porque o rei diz: por pouco você não me converte. Olha, por muito ou por pouco. Eu pediria a Deus isso. Mas eles vão embora. Sem se converterem. Vamos anotar no nosso diário. Já falei aqui as promessas, ordens e princípios eternos, né? Versículo 15, princípio eterno. Versículo 16, ordem. E promessa, versículos 16, 17 e 18. Qual a mensagem de Deus para você hoje? E como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Com alegria, convido você a se inscrever aqui no canal, acionar o sino da notificação e deixar o like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus, usando o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Aqui na descrição do vídeo você encontra tudo o que você precisa para aprender e fazer conosco. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.